essa história fascinante, e para muitos, desconhecida da Bíblia. Todo mundo sabe quem foi Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Mas você já parou para pensar quem ocupou o seu lugar entre os 12 apóstolos? Essa é uma pergunta que intriga muita gente. E hoje, vamos desvendar esse mistério juntos, de forma detalhada e com base nas Escrituras. Para entendermos essa história, precisamos voltar no tempo. Para os dias que se seguiram à ascensão de Jesus, os 11 apóstolos restantes estavam reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo. Eles eram um grupo unido, mas incompleto. A traição e a morte de Judas deixaram uma vaga no círculo íntimo de Jesus. Um grupo que tinha um significado simbólico profundo, representando as 12 tribos de Israel. A recomposição desse número era vista como uma necessidade. O relato dessa escolha está no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. É um momento crucial para a igreja primitiva. Pedro, assumindo a liderança, se levanta no meio de cerca de 120 seguidores de Cristo e discursa sobre a necessidade de preencher essa vaga. Ele não toma essa decisão sozinho. Ele a fundamenta nas Escrituras do Antigo Testamento. Pedro cita o Salmo 69, versículo 25, que diz: "Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas." E também o Salmo 109, versículo 8: "Tome outro o seu bispado, ou o seu encargo." Com essa base profética, Pedro estabelece que a substituição de Judas não era apenas uma questão prática, mas um cumprimento das Escrituras. A função de apóstolo precisava ser passada adiante. Mas quem poderia ser o escolhido? Pedro estabelece critérios bem específicos para o candidato. Não poderia ser qualquer um. O novo apóstolo precisaria ter sido uma testemunha ocular de todo o ministério de Jesus, desde o batismo por João Batista até a sua ascensão ao céu. No livro Atos 1, Pedro diz: "É necessário, pois, que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição." O critério era claro: ter caminhado com Jesus e, principalmente, ser uma testemunha qualificada da ressurreição, o pilar central da fé cristã. Diante desses critérios, a comunidade apresentou 2 homens que se encaixavam perfeitamente no perfil. O primeiro era José, chamado Barsabás, que também tinha o apelido de Justo. O segundo possível candidato era Matias. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a história pregressa desses 2 homens, mas o fato de terem sido indicados mostra que eram figuras respeitadas e que, de fato, acompanharam Jesus durante todo o seu ministério terreno. Eles eram discípulos fiéis, presentes nos momentos mais importantes. Embora não fizessem parte do grupo original dos 12, com os 2 candidatos apresentados, como a escolha foi feita? Eles não fizeram uma votação simples, nem um debate entre eles. A comunidade se voltou para a oração. Eles buscaram a direção divina, reconhecendo que somente Deus conhece o coração de cada pessoa. A oração deles, registrada em Atos 1, versículos 24 e 25, é muito poderosa. "Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar." Eles entregaram a decisão final nas mãos de Deus. Após uma oração, eles recorreram a um método comum naquela época para discernir a vontade de Deus: o lançamento de sortes. Hoje pode parecer estranho, mas no Antigo Testamento, o lançamento de sortes era uma prática aceita para buscar orientação divina. Como vemos no livro de Provérbios 16 e 33, a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a sua disposição. Era uma forma de remover a preferência humana da equação e confiar que Deus revelaria sua escolha. E assim, eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. E é assim que Matias se torna o novo 12º apóstolo. O texto bíblico conclui de forma simples e direta: "E ele foi contado com os 11 apóstolos." A partir daquele momento, o colégio apostólico estava novamente completo, pronto para a missão que receberiam no dia de Pentecostes: levar o evangelho a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Matias, cujo nome significa dom de Deus, foi a resposta divina para a necessidade daquela comunidade. Mas o que aconteceu com Matias depois disso? É aqui que a história se torna um pouco mais silenciosa. O nome de Matias não é mencionado novamente no restante do Novo Testamento. Diferente do Pedro, João ou o Paulo, cujas jornadas são extensamente documentadas, a trajetória de Matias como apóstolo não tem registros nas Escrituras. No entanto, a tradição da igreja primitiva nos oferece algumas pistas. Vários historiadores e escritores cristãos antigos, como Eusébio de Cesareia e Clemente de Alexandria, mencionam Matias. Segundo algumas dessas tradições, Matias pregou o evangelho na região da Judéia e, posteriormente,
em outras áreas. Uma tradição bastante difundida, especialmente na Igreja Ortodoxa Grega, afirma que ele ministrou na Capadócia, uma região que hoje pertence à Turquia, e nas margens do Mar Cáspio. Outras tradições o colocam na Etiópia. Embora essas informações variem e não possam ser comprovadas com a mesma certeza dos textos bíblicos, elas refletem o consenso de que Matias cumpriu fielmente o seu chamado apostólico. A forma como ele morreu também é objeto de diferentes tradições. Algumas dizem que ele morreu de causas naturais, após uma vida dedicada ao ministério. Outras, mais dramáticas, afirmam que ele foi martirizado por sua fé. Uma das versões mais conhecidas diz que ele foi apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. Outra tradição o coloca como mártir na Cólquida, uma antiga região da atual Geórgia. Independentemente de como sua vida terminou, a tradição cristã o honra como alguém que deu a vida por sua fé em Cristo. A escolha de Matias é muito significativa por várias razões. Primeiro, ela mostra a importância da continuidade e da ordem na igreja primitiva. Os apóstolos não agiram por impulso, eles buscaram uma solução estruturada e guiada por Deus. Segundo, destaca o papel fundamental da oração e da dependência de Deus nas decisões da igreja. Terceiro, reforça o critério essencial para o apostolado: ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é: e o apóstolo Paulo? Ele não deveria ser o substituto de Judas? Essa é uma ótima questão. Paulo foi, sem dúvida, um apóstolo e um dos mais influentes da história do cristianismo. Ele mesmo se autodenomina apóstolo dos gentios. No entanto, o chamado de Paulo foi diferente. Ele não cumpria o critério estabelecido por Pedro, pois não acompanhou Jesus em seu ministério terreno. Seu chamado foi extraordinário e direto de Cristo ressurreto na estrada de Damasco, anos depois da escolha de Matias. Portanto, Paulo e Matias tinham apostolados distintos. Matias foi escolhido para completar o número simbólico dos 12, que tinha um ministério específico para Israel. Enquanto Paulo recebeu uma comissão especial para levar o evangelho ao mundo não-judeu, então, em resumo, o homem escolhido para ficar no lugar de Judas Iscariotes foi Matias. Um discípulo fiel que acompanhou Jesus desde o início, foi escolhido por Deus através da oração e do lançamento de sortes, e foi contado com os 11 para restaurar o número dos 12 apóstolos. Embora a Bíblia não detalhe seu ministério posterior, a tradição o celebra como um servo fiel que cumpriu sua missão até o fim. A história de Matias nos ensina uma lição poderosa. Ele pode não ser o apóstolo mais famoso, e sua história pode estar nas entrelinhas, mas sua importância é imensa. Ele representa todos os servos fiéis que trabalham nos bastidores, longe dos holofotes, mas cujo serviço é essencial para o reino de Deus. Ele nos lembra que a fidelidade no anonimato tem um valor imenso aos olhos de Deus. Se você gostou deste vídeo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe nos comentários o que você achou da história de Matias. Ada Proxima.